Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de algoritmos em grafos e na aula de hoje, dando prosseguimento à nossa primeira parte da disciplina, que é mais teórica, a gente vai estudar os grafos eulerianos. Primeiro, Euler foi um dos pioneiros na área de teoria dos grafos e ele criou essa definição de grafos eulerianos quando ele se deparou com o seguinte cenário. Na cidade de Königsberg havia certas partes da cidade que eram conectadas por pontes e Euler havia se perguntado se havia como sair de uma certa parte da cidade, passear por todas as pontes exatamente uma vez, retornando para a parte de origem de onde a pessoa havia saído. Ou seja, Euler queria saber se havia um circuito euleriano na cidade, levando em conta que cada parte da cidade deveria ser considerada um vértice e cada ponte da cidade ligando duas partes deveria ser considerada uma aresta. Como a gente vai ver, a resposta nesse caso é negativa, não daria para fazer tal passeio. Como que foi chegado nesse resultado? É graças a esse teorema, o teorema que diz que um grafo conexo não trivial é euleriano se e somente se todo vértice possui grau par. Mas antes disso, algumas definições. Quando a gente tem um grafo conexo não trivial, a gente chama um circuito C. E lembra que um circuito é uma trilha fechada, ou seja, um circuito não permite a repetição de arestas, embora permita a repetição de vértices, e começa e termina no mesmo vértice. É por isso que ele é fechado, né? Um circuito é uma trilha fechada. Um circuito C de G que contém toda a aresta de G, no máximo uma vez, ou seja, um circuito C de G que passa por cada aresta de G exatamente uma vez, é chamado circuito euleriano. E lembra que um circuito é uma trilha fechada. Se a gente tivesse uma trilha aberta que contém toda a aresta de G exatamente uma vez, ou seja, que passa por cada aresta de G exatamente uma vez, então a gente teria uma trilha euleriana. Então a gente tem um circuito de Euler, é um circuito que passa por cada aresta exatamente uma vez e, pela natureza de circuito, pode repetir vértices. E como é um circuito, começa e termina no mesmo vértice. Uma trilha de Euler é uma trilha que passa por cada aresta de G exatamente uma vez e, pela natureza de trilha, pode repetir vértices. Diferente de um circuito, que é uma trilha fechada, uma trilha aberta pode começar e terminar em vértices diferentes. Daí, um grafo conexo G é chamado euleriano se G contém um circuito de Euler. Naturalmente, você pode imaginar que grafos desconexos não podem ser eulerianos, se forem não triviais. Se um grafo é desconexo, ele possui pelo menos duas componentes. Se ambas essas componentes são não triviais, então qualquer circuito que passe por vértices da primeira componente jamais passará por vértices da segunda componente e, consequentemente, também não passará por suas arestas. Logo, um grafo desconexo tem a impossibilidade de ser euleriano. Tá bom? Apenas grafos conexos podem ser eulerianos. E o teorema que a gente vai demonstrar agora
é um teorema que permite que haja uma caracterização muito simples para grafos eulerianos. Ou seja, um grafo conexo não trivial é euleriano se e somente se todo vértice de G possui grau par. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para determinar que um grafo é euleriano, não é necessário apresentar um circuito de Euler. Você pode, em vez disso, apresentar uma comprovação de que todo vértice de G possui grau par. A gente vai observar que, de acordo com a argumentação desse teorema, observar que todo vértice de um grafo tem grau par é suficiente para assegurar que G é euleriano. Da mesma forma, observar que G é euleriano implica dizer que todo vértice de G tem grau par. Ou seja, existe uma caracterização para os grafos de Euler que é baseada simplesmente na paridade dos graus dos vértices de um grafo. Tudo bem? Bom, a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre a demonstração, porque senão o vídeo se tornaria bem mais extenso do que o necessário, mas a gente vai passar pela ideia geral. Essa demonstração, como é uma demonstração de equivalência, ela tem duas partes. Ela tem a parte da ida e ela tem a parte da volta. Na parte da ida, a gente vai mostrar que se um grafo é euleriano, então todo vértice tem grau par. E na parte da volta, a gente vai mostrar que se todo vértice de um certo grafo possui grau par, então esse grafo é um grafo de Euler. Tudo bem? Vamos primeiro para a ida. Se a gente tem que G é um grafo euleriano, então naturalmente G contém um circuito de Euler. Se você observar cada vértice nesse circuito de Euler, você vai perceber que para cada ocorrência nesse circuito, esse vértice incide sobre duas arestas. Toda vida que um vértice ocorre no circuito de Euler, ele está incidindo sobre duas arestas. A aresta que você utiliza para chegar naquele vértice, uma vez que você esteja passeando pelo circuito, e a aresta que você utiliza para sair daquele vértice e ir para o próximo. Observando isso, observando que cada vértice vai incidir em duas arestas para cada uma de suas ocorrências no circuito de Euler, se um certo vértice ocorre k vezes no circuito de Euler, então ele incide sobre 2k arestas no circuito de Euler. Agora veja que a gente está falando de um circuito de Euler. Então toda aresta do grafo ocorre exatamente uma vez nesse circuito de Euler. Portanto, se um vértice V ocorre k vezes no circuito de Euler, a gente sabe que ele é incidente a 2k arestas do circuito de Euler. Mas qualquer aresta do circuito de Euler também é uma aresta do grafo, e qualquer aresta do grafo também ocorre exatamente uma vez no circuito de Euler. Portanto, quando V incide em 2k arestas do circuito de Euler, isso equivale a dizer que V incide em 2k arestas do grafo como um todo. Se o vértice V incide sobre 2k arestas do grafo como um todo, então a gente sabe que V possui grau par, independente do valor de k. V pode ter ocorrido uma vez no circuito de Euler, V pode ter ocorrido 2 ou 3 vezes, não importa. O importante é que V, para cada uma de suas ocorrências no circuito de Euler, incide sobre duas arestas, para k ocorrências incide sobre 2k arestas, e existe essa relação de 1 para 1 entre as arestas do circuito de Euler e as arestas do grafo.
Então, se V incide sobre duas K arestas do circuito de Euler, é natural a gente observar que V incide sobre duas K arestas do grafo. E, portanto, V possui grau par. Na volta, existe um argumento um pouco mais complicado. É um argumento de duas etapas. A gente admite, inicialmente, que G é um grafo conexo não trivial que possui todo vértice com grau par. Tudo bem. A primeira coisa que a gente vai mostrar é que G possui um circuito, né, uma trilha fechada, contendo um vértice U qualquer. Escolhe um vértice U e G vai possuir uma trilha fechada, um circuito, contendo o vértice U. O que a gente vai utilizar como dispositivo teórico na demonstração da volta é uma coisa chamada maximalidade. A gente vai admitir, inicialmente, não que G possui um circuito incidente no vértice U. Isso é muita coisa. A gente vai começar com algo mais básico. A gente vai admitir que G possui uma trilha que começa no vértice U. E tudo bem a gente admitir isso. Por quê? Porque o vértice U faz parte de um grafo conexo não trivial. Como esse grafo é conexo e não trivial, esse vértice certamente não é um vértice isolado. Portanto, como ele não é um vértice isolado, a gente sabe que existe pelo menos uma aresta incidindo no vértice U. Tudo bem. Então a gente admite que a gente conhece uma trilha T que começa no vértice U e que possui o maior número de arestas possível. Olha só. O fato de T possuir o maior número de arestas possível vai ser a nossa suposição-chave para entrar em contradição com as partes remanescentes que a gente quer provar e daí observá-las como verdadeiras. Então, o que a gente vai observar primeiro é que se T é uma trilha que começa em U e que possui um número máximo de arestas, então T precisa ser um circuito. E isso tem a ver com a paridade dos graus dos vértices. Veja que na nossa hipótese, a gente está admitindo que todo vértice tem grau par. E daí a gente está agora dizendo que a nossa trilha maximal, que começa em U, ela precisa ser um circuito. Tá. Como é que eu vou mostrar que a nossa trilha maximal, que começa em U, precisa ser um circuito? A gente vai por contradição. E lembra que a nossa trilha é maximal, hein? E a gente vai por contradição. Então a gente supõe que a nossa trilha, na verdade, ela é aberta. A nossa trilha tem um começo e um final diferentes. Bom, se a nossa trilha tem um começo e um final diferentes, toda vida que o vértice V ocorre no meio da trilha, ele incide em duas arestas da trilha. Quando ele ocorre no final, ele incide em apenas uma aresta da trilha. Então, se ele ocorre K vezes no meio da trilha e ele ocorre exatamente uma vez no final, então a gente sabe que o vértice V incide em 2K mais 1 arestas da trilha. Ou seja, a gente sabe que o vértice V incide em um número ímpar de arestas da trilha. Mas o vértice V possui grau par. Se o vértice V, que é o final da trilha, ele possui grau par e ele incide em uma quantidade ímpar de arestas que pertencem à trilha, então a gente sabe que existe pelo menos uma aresta, afinal o número par menos um número ímpar vai dar um número positivo, né? Afinal a gente sabe que não podem haver mais arestas na trilha incidindo em V do que há arestas incidindo em V como um todo. Então a gente sabe que, como o grau de V é par, existe pelo menos uma aresta incidente ao vértice V e que não está na trilha. Se a gente admite que essa aresta é a aresta VW, então
a gente tem um problema para a maximalidade da nossa trilha. A aresta VW não pertence à trilha e, portanto, acrescentar a aresta VW à nossa trilha, formando uma trilha T', vai criar uma contradição, porque a gente admitiu que a trilha T era maximal. Se a tal aresta VW está existindo, então, ao acrescentar a aresta VW no final da trilha T, a gente cria uma trilha T' que tem um vértice inicial U, da mesma forma que a trilha T, e, no entanto, contém uma aresta a mais que a trilha T, o que é uma contradição. Veja que a gente está contradizendo a maximalidade de T, e daí a gente já mostrou uma coisa. A gente já mostrou que T é um circuito que tem vértice inicial e vértice final U. E agora a gente vai começar a se referir à nossa trilha maximal T como C. Tudo bem? E na segunda parte a gente vai mostrar que a nossa trilha maximal T, ela contém toda a aresta do grafo. A gente já provou que ela é um circuito. Agora a gente precisa mostrar que ela tem exatamente toda a aresta do grafo. Se a gente sabe que a nossa trilha T, que a gente está chamando de C a partir de agora, ela é um circuito euleriano de G, e a gente sabe que ela é um circuito, então a prova acabou. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai para uma contradição. A gente vai admitir que a nossa trilha maximal T, que a gente já sabe que é um circuito, a gente vai admitir por absurdo que ela não é um circuito euleriano. Ou seja, a gente vai admitir que a nossa trilha C, que é um circuito, não possui todas as arestas de G. Como o grafo G é conectado, da nossa hipótese lá do enunciado do teorema, a gente sabe que existe um vértice X no circuito C que precisa ser incidente com uma aresta que não pertence a C. Afinal, a gente sabe que se o nosso circuito C não possui todas as arestas do grafo, existe alguma aresta do grafo que não está em C, mas que incide em algum vértice de C, dada a conectividade do nosso grafo G. E a gente está chamando esse vértice em particular de X. A gente vai denotar por H o grafo obtido quando a gente remove todas as arestas do nosso circuito. Como cada aresta de C é incidente com um número par de arestas em C, como cada vértice de C é incidente com um número par de arestas de C, a gente sabe o quê? A gente sabe que todo vértice de H possui grau par. Veja só, a gente sabe que cada vértice num circuito ele é incidente a cada uma de suas ocorrências em duas arestas. Como cada vértice no circuito, um certo vértice no circuito vai ocorrer k vezes no circuito, a gente sabe que ele incide em duas k arestas naquele circuito. Daí, quando a gente tira as arestas do circuito, a gente sabe que a gente está reduzindo o grau dos vértices num número par. Como a gente está saindo do fato de que, como a gente está saindo da hipótese de que os nossos vértices possuem grau par em G, e eles também possuem grau par no grafo induzido pelas arestas do circuito, então a gente sabe que os vértices de H, que são os vértices de G, mas que não têm todas as arestas de G, eles não têm as arestas incidentes ao circuito, então a gente sabe que os vértices de H possuem grau par. Então a gente vai tomar H' como sendo uma componente de H contendo o vértice X. Nota que como a gente tirou um monte de aresta de H, a gente não pode admitir que H é conexo. O que a gente pode admitir
sobre H é apenas algo que diz respeito à paridade dos vértices de H. Mas como a gente deletou um monte de aresta e a gente não sabe ao certo quais arestas a gente deletou, a gente não pode falar sobre a conectividade de H. Ainda assim, a gente está interessado nesse vértice X do nosso circuito C, que incide sobre uma aresta que não se encontra no circuito. Daí, a gente toma H' como uma componente do H que contém o vértice X. Naturalmente, a gente sabe que o que vale para a paridade dos vértices de H também vale para a paridade dos vértices de H', que é um subgrafo de H. É uma componente. Então, a gente sabe que todo vértice de H' possui grau par, inclusive o vértice X. Como a gente fez da mesma forma que a gente fez o argumento anterior, a gente sabe que o H' possui um circuito C' com vértice inicial e final X. Como é que a gente sabe disso? Basta fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Pega uma trilha maximal no H', que começa em X. Essa trilha maximal vai se mostrar um circuito, da mesma forma que a gente observou que a nossa trilha maximal que começava em U no parágrafo anterior mostrou-se um circuito. Pois bem, então a gente sabe que existe um circuito C' em H', e esse circuito C' ele começa e termina no vértice X. E o vértice X ele faz parte do nosso circuito C. Se a gente considera o circuito C' junto com o circuito C, o que a gente vai construir é um circuito C duas linhas, que começa em U e termina em U, e isso vai ter outra contradição, né? Porque a gente criou o circuito C como? A gente começou com uma trilha maximal T que começa em U. A primeira coisa que a gente mostrou foi que essa trilha maximal T que começa em U é, na verdade, um circuito. E ela continua sendo maximal, ou seja, ela possui a maior quantidade de arestas possível, pela nossa hipótese. Pois bem, no momento em que a gente cria C duas linhas, juntando o circuito C com o circuito C', a gente está contradizendo a maximalidade de T. Ou seja, a gente está contradizendo a maximalidade de T porque a gente criou uma hipótese absurda. E que hipótese absurda foi essa? Foi admitir que a nossa trilha maximal, apesar de ser um circuito, não era um circuito euleriano. Isso levou a gente a deletar as arestas da nossa trilha maximal do grafo G e criar um grafo H, considerar um subgrafo H que possui um vértice em comum com a nossa trilha maximal e, utilizando o mesmo argumento do parágrafo anterior, considerar que existe um circuito C' que começa em um vértice X e termina em um vértice X, e esse vértice X é comum tanto a esse grafo H' como ao nosso circuito C. E daí a gente pode aumentar o nosso circuito C utilizando o circuito C' e criar um circuito, portanto, C duas linhas que tem mais arestas que o nosso circuito C. O que é uma contradição, porque o nosso circuito C, antes de tudo, é uma trilha maximal. Tá bom? Então, supor que a nossa trilha maximal não era um circuito levava a uma contradição, e supor que a nossa trilha maximal não era um circuito euleriano levava a uma outra contradição. Então, não há outra forma a não ser concluir que a nossa trilha maximal T, que começa em qualquer vértice U do nosso grafo, que tem todos os vértices com grau par, ela é um circuito e, além disso, ela é um circuito de Euler. E aí a gente tem concluído a nossa demonstração, tá bom? Uma consequência desse teorema é um corolário que estabelece uma caracterização para trilhas de Euler. Um grafo conexo possui uma trilha de Euler se e somente se exatamente dois vértices de G possuem grau ímpar.
justamente os vértices que vão ser o começo e o fim da trilha de Euler. Tudo bem? Então você imagina um circuito de Euler com todas as arestas menos duas arestas desses vértices, o IV, vamos chamar assim, e em seguida é suficiente que você utilize uma aresta de cada um desses vértices que você não utilizou para esse circuito e conecte-os no circuito de Euler. A partir desse momento você vai ter uma trilha de Euler. Bom, aqui a gente tem algumas anotações que o Euler fez nos tempos dele. E a gente também tem a noção de circuito euleriano e trilha euleriana para digrafos. Aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas essencialmente a gente troca a noção de paridade dos graus dos vértices pela igualdade entre grau de entrada e grau de saída. Nota que, como a gente não queria repetir a aresta, o grau par fazia com que a gente pudesse entrar e sair de cada vértice sem que a gente entrasse em um vértice e ficasse num beco sem saída, né? Se um vértice tem grau ímpar, digamos tem grau 2k mais 1, então a gente pode entrar e sair desse vértice k vezes, mas na próxima vez que a gente entrar nesse vértice, a gente vai estar num beco sem saída, porque a gente já vai ter utilizado todas as arestas desse vértice, né? Então a paridade par dos graus dos vértices permitia que a gente pudesse entrar e sair livremente dos vértices sem nunca estar num beco sem saída. Quando a gente olha para digrafos, essa noção de evitar becos sem saída, ela não precisa se resguardar em relação à paridade dos graus dos vértices. Ela precisa se resguardar em relação ao grau de entrada ser exatamente igual ao grau de saída para cada um dos vértices de D. Assim, a gente novamente mantém essa ideia de evitar becos sem saída. E, portanto, um teorema análogo ao provado para grafos pode ser provado para digrafos dizendo que D é euleriano se e somente se o grau de entrada é igual ao grau de saída para cada vértice de D. Como consequência disso, a gente também vai ter a noção de que uma trilha euleriana em um digrafo ocorre quando o grau de entrada em um certo vértice é uma unidade maior que o grau de saída em um certo vértice, e o grau de saída de um certo vértice é uma unidade maior que o seu grau de entrada. Daí a gente vai ter um vértice onde a nossa trilha começa e o vértice onde a nossa trilha termina. Tudo bem? Pois bem, as noções sobre grafos de Euler e também a sua extensão para digrafos era o assunto da aula de hoje, e a gente se vê na nossa próxima aula. Então, até lá.